amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Patrícia da Estúdio Artesanal. Tô trazendo aqui pra vocês hoje a aulinha dessa pala em forma circular, só que é uma palinha diferente que tem aqui os cantinhos para fazer essa divisão aqui de alça e depois manguinha, certo? E corpo do vestido, vocês estão me pedindo aí, então eu trouxe para vocês hoje, eu espero que vocês gostem, é um passo a passo bem fácil. Quem tá iniciando no crochê consegue fazer com certeza, porque eu trouxe um passo a passo bem detalhado. E durante o passo a passo eu te falo que se você quiser, você pode confeccionar apenas aqui com pontos altos. À medida que eu for trabalhando, você vai entender melhor. Ou você pode, então, também fazer aqui com esse ponto que ficou maravilhoso, tá vendo? Tem um ponto tanto frente, costas e mangas, tá? Esse aqui é o tamanho M. Eu utilizei aqui o fio charme da Círculo e utilizei a agulha de crochê número 3. Ó, vamos ver se vai focar. Número 3, tá bom? A agulha também da Círculo, que facilita o trabalho, desliza super bem o fio. Então, se você quiser aprender, você vai, nesse passo a passo, ter detalhado a forma de você confeccionar em todos os tamanhos. Você pode confeccionar peça infantil, kids, peça adulto, o tamanho que você desejar, PM, GG e daí por diante. É um passo a passo bem explicadinho, eu espero que vocês gostem. Eu criei aqui essa peça para vocês, então é mais uma peça exclusiva aqui do meu canal, que eu criei com todo carinho para vocês, tá bom? Vocês estavam me pedindo bastante, então atendendo aí a moda evangélica, tá bom? Porque aqui com essa pala dá para você continuar fazendo para fazer manguinhas, e aí você pode fazer manga médio, 3/4, na altura do punho, né? E aí fica a seu gosto, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem do passo a passo. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações. Nos próximos vídeos, então, eu vou trazer um vestido dando sequência aqui para essa pala, tá? Nesse primeiro momento, então, eu tô ensinando apenas essa pala para vocês e eu tenho certeza que vocês vão conseguir confeccionar. Todas as minhas redes sociais, Estúdio Artesanal by Patrícia. Eu tenho aqui, eu deixo embaixo no box de informações todos os links, é só você abaixar aí, clicar para ver os links e também o link da Círculo para você ver mais aí opções de materiais para vocês utilizarem, tá bom? E lá também tem os sites onde você pode comprar os produtos online. Então é isso, vamos ao passo a passo. Bom, então para você tirar as medidas é super fácil. Primeiro você vai tirar essa medida aqui, ó, da divisão aqui, tá vendo onde tá a minha blusinha? Eu coloquei aqui essa blusinha de alça para vocês terem essa noção dessa divisão de ombro aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um ossinho, aqui desse lado, e aqui tem um outro. Se você tiver dúvida quanto a essa divisão aqui, é só você pegar uma blusa com manga e aí você vai ver essa divisão aqui, porque aí vai ter, aqui nessa parte vai ter a costura de união da manga com a blusa, tá? Então aqui bem, você vai pegar no ossinho aqui e aqui nesse outro ossinho e vai medir. Vai tirar essa medida inicial. O meu é 28 centímetros. Ó, vou pegar aqui 28, vou deixar o dedo bem em cima de 28. Ó, aqui no ossinho e aqui no outro. Você vai sentir a ponta do osso, é essa aqui a divisão que nós vamos tirar, tá? Então, aqui eu tirei essa medida inicial, e aí eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho 28 centímetros e eu tenho que dobrar porque eu tenho costas. Então, eu vou pegar 28 mais 28, tá bom? Que dá, deixa eu ver aqui, 56 centímetros, tá bom? De frente e costas. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que tirar a medida da minha alcinha também. E eu tenho que pegar bem na divisão aqui do ombro, tá vendo? Bem nessa altura aqui do ombro, que é a divisão de frente e costas, eu vou pegar para tirar a minha altura, certo? Então, aqui, olha, o meu, eu vou colocar aqui na divisão, e a altura que eu quero é essa daqui. Um pouquinho abaixo desse osso aqui. Então, eu vou colocar com 9 centímetros. E aí, o que que eu tenho que levar em consideração? Que são 4 partes, por quê? 2 na frente e 2 atrás.
Então, aqui vai ser 18 para essa frente e 18 para trás, tá? Porque eu tenho duas na frente, então 9 mais 9, 18. E aí, 18 mais 18, 36 centímetros. Para o meu tamanho M, vai dar, então, 56 mais 36, 92 centímetros. Então, você vai tirar essa medida. Essa é a forma que você vai tirar para você confeccionar em qualquer tamanho, tá? E aí, a partir dessa medida, você vai seguir com o passo a passo. Então, o meu, 28 mais 28, que é frente e costa, dá 56 centímetros. E as duas alcinhas, frente com frente, 9 mais 9, 18, mais duas atrás, 18, certo? 36 centímetros. Então, o meu total, que eu vou ter que trabalhar, vai dar 92 centímetros. E aí, isso para você iniciar a confecção da pala. Depois, você vai tirar a medida de busto, para você fazer a confecção, ou aí de blusa, ou de vestido, vai ser da mesma forma. E aí, você vai pegar bem na altura do busto, tá? E vai tirar essa medida. No meu caso, a minha medida, olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, 86 centímetros de busto. E aí, o que eu vou fazer? Na hora que eu for fazer a divisão, eu tenho que ver se aqui, essa minha metragem, dá 86 centímetros. Se não der 86 centímetros, eu vou ter que aumentar. Aí eu vou ter que ver mais ou menos quanto que vai ficar para cada lado, tá? Então, é dessa forma, é super simples de você tirar a medida, como vocês estão vendo. O mais complicadinho vai ser só aqui essa parte de início da peça, porque depois você já vai ter a sua peça pronta, e aí você vai ver se ela dá os 86 centímetros, se não der, na hora que você for iniciar a confecção do corpinho da blusa ou do vestido, você vai ver se precisa aumentar e quanto que você vai ter que aumentar para continuar com a sua confecção. Então, é só você se atentar para esses detalhes que eu tenho certeza que você vai conseguir confeccionar. É uma pala super fácil, durante o passo a passo eu te ensino como que vai ser. E eu coloco um detalhe de ponto nela, mas você pode prosseguir também utilizando apenas os pontos altos para sua pala, que também vai dar super certo, tá bom? Então é isso, vamos direto aí pro passo a passo. Bom, então como você já viu aí, como que nós vamos tirar as medidas, eu já fiz aqui o meu cordão de correntinhas e para as minhas medidas, deu um total de 160 correntinhas, tá bom? A minha medida, lembrando aqui para vocês, 28 centímetros, que vai ser para frente e para as costas, dá um total de 56 centímetros. E as alcinhas, que vão ser as mangas também, 18 centímetros mais 18, porque a gente também tem que contar frente e costas, tá bom? Vai dar 36 centímetros. Então, esse 18 aqui é os 9 centímetros. Então, contando 9 para frente, 9 para as costas, dá 18. E são 4 partes, então, 18 mais 18, 36 centímetros, que dá um total de 92 centímetros. Esses 92 centímetros eu trabalhei para o meu ponto, que é o ponto médio, utilizando a agulha de 3 milímetros, fio charme, deu 92 centímetros, deu um total de 160 correntinhas, tá bom? E aqui agora é bem fácil de você trabalhar. Como que você vai fazer aí essa diferença para poder fazer a divisão? Porque aqui, como eu já mostrei para vocês aí, vai ser aqui dessa forma, ó, vai ser um quadrado, perdão, um retângulo, tá vendo? Essa pala, para depois a gente prosseguir com o passo a passo. E aí, o ponto que nós vamos trabalhando, ele já vai dando aqui um pouco a abertura, até a altura da cava, onde nós vamos fazer a divisão, então, das mangas, para trabalhar o corpo do vestido. Então, nós vamos trabalhar assim, em forma de retângulo, tá? Como que você vai fazer? Se você estiver fazendo em outro tamanho, você tem que ir trabalhando e medindo. Por exemplo, eu preciso aqui de 2 lados que tem 28 centímetros, que vai ser frente e costas. Então, eu vou trabalhar aqui uma quantidade de pontos até dar 28 centímetros, certo? Aí, eu vou fazer aqui a volta, que eu já vou mostrar pra vocês como que vai ser feito. E aí, eu vou trabalhar 18 centímetros também, que aqui já vai ser frente e costas de uma parte também.
Então, aqui vocês percebem que vai ser dividido em 4, tá bom? Eu não vou trabalhar só 9 centímetros, eu vou utilizar os dois. Então, vai ser 18 de um lado, 18 do outro, para fazer a manga e as alças, e frente e costas. Então, são 4 pontos que eu tenho que fazer aqui essa divisão. Então, primeiro eu trabalho 28 centímetros, depois que eu fizer aqui a divisão, para ficar aqui dividido as partes, eu vou trabalhar 18 centímetros. Tomando cuidado para essa quantidade ser o dobro aqui, perdão, metade do meu cordão de correntinhas. Você trabalhou metade do seu cordão de correntinhas, você fez a contagem aí e deu certo, que aqui no meu caso são 160 correntinhas, a metade de 160 vai ser 80, 8 e 8, 16. Então, 160 vai ser 80 correntinhas. Essa medida de 28 centímetros mais 18 tem que dar um total de 80 correntinhas. Você vai trabalhando e adequando, então, lembrando que essa parte da frente você tem que deixar maior do que essa parte aqui, tá vendo? Tem diferença de 10 centímetros. Então, você vai deixar mais pontos para essa parte e menos pontos para essa que é da alça, tá? Você fez esse ajuste de pontos, deu 80 pontos trabalhando só aqui essas duas partes, aí o restante você só vai repetir o tanto de pontos que você colocou. Fez aqui os 80 pontos, certo? Aí você vai voltar aqui para trabalhar ou frente ou costas desses 28 centímetros e depois você vai trabalhar novamente 18. E aí você vai ter finalizado. Então, aqui, olha, você vai trabalhar, mostrando aqui no cordão de correntinhas. Eu tô fazendo assim bem detalhado para quem tá no início conseguir também confeccionar, tá? Então, você vai trabalhar aqui essa parte da frente de 28 centímetros, depois vai trabalhar essa daqui de 18, tá bom? Deu aqui a metade, deu 80 pontos no meu caso, que é 160 correntinhas pro meu tamanho. Aí, você vai repetir aqui, então, essa quantidade nessa parte. E depois, você vai repetir essa quantidade aqui, que vai dar certinho no final. E aí, depois, é só você ir confeccionando, que o próprio ponto que nós vamos utilizar, ele já vai dando essa abertura aqui à medida que nós formos trabalhando a carreira. Então, não tem necessidade da gente fazer aumento, porque o ponto já vai dando essa abertura. Então, essa é a forma mais fácil para você que não tem experiência de fazer aqui essa parte da pala, tá? E aí, essa pala você vai poder utilizar tanto para blusa quanto para vestido. Então, você tem aí essas duas opções. Pode usar também como uma saída de praia, aí vai ficar a seu gosto, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar, eu vou mostrando para vocês. Eu já fiz a minha contagem, tá? Para ficar mais fácil aqui e não enrolar tanto o nosso passo a passo. Então, essa minha contagem de 160 correntinhas, aqui agora eu vou trabalhar toda essa primeira carreira com ponto alto. Então, eu já finalizei aqui na primeira correntinha, tomando cuidado para deixar todo o cordão de correntinhas do lado direito, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas e vou trabalhando pontos altos. Vou trabalhando até ter os 28 centímetros. O meu vai dar um total de 48 pontos, esses 28 centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 48 pontos e vou voltar mostrando para vocês como que nós vamos fazer, então, essa divisão aqui de frente e alça do vestido, que depois também vai ser a manguinha, tá? Ó, vai colocando ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui até chegar aos 48 pontos altos. Bom, então, eu trabalhei aqui os 48 centímetros, perdão, os 28 centímetros, que dá um total de 48 pontos. À medida que a gente vai trabalhando o nosso cordão de correntinhas, é normal ele fechar um pouquinho. E aí, depois que a gente lava a peça, ele vai voltar a elastecer novamente. Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. É normal isso acontecer. Ó, tá vendo aqui que o meu, no caso, tá dando lá 26 centímetros? Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. Ó, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar lá, ó.
tá dando 26, porque realmente ele encolhe um pouquinho aqui. O que você vai fazer? Você só vai dar uma elastecida aqui, você vai puxar um pouquinho. Ó, eu vou firmar aqui pra mostrar pra vocês. Que é a quantidade mesmo, o tamanho do cordão de correntinhas. Você não vai puxar demais, porque senão sua peça vai ficar repuxada e não vai ficar legal, vai ficar feio. E aí, ó, você vai só trazer aqui a tensão mesmo da correntinha, o tamanho da correntinha. E lá, ó, vai dar os 28 centímetros, tá vendo? Você tá vendo que eu não puxei demais, eu só tô vendo aqui o tamanho da correntinha, tá? Para que a nossa peça fique bem bonita. Então, você só vai colocar aqui a tensão, o tamanho da sua correntinha. Deu aqui, então, os 28 centímetros. Ó lá, ó, tá vendo? Você vai fazer dessa forma. Por quê? Se você trabalhar ele com esse encolhimento, vai ficar pouca correntinha aqui. Você vai ver que você vai trabalhar e vai estar faltando correntinha. Por quê? Porque passou da quantidade de 80, que foi o caso que aconteceu comigo. Quando eu medi, eu trabalhei aqui os pontos, aí a minha peça ficou com um total de 87 pontos. E eu precisava de 80 apenas. Então, o que eu fiz? Eu só coloquei aqui o tamanho mesmo do meu cordão de correntinhas. E aí, deu a quantidade certa e eu fechei. Então, é dessa forma que você vai achar essa quantidade de pontos para sua medida, certo? Então, aqui eu trabalhei os 48 pontos. E aqui, você também tem que se atentar para deixar 4 lados, que é os pontos que nós vamos fazer nos cantos, que são 4, certo? Então, você vai trabalhar essa quantidade aqui, tomando cuidado também para deixar uma quantidade par, para depois a divisão ficar bem bonitinha, bem certinha. E aí, eu trabalhei esses 48 pontos. Pro meu canto, eu vou utilizar o outro ponto, certo? Eu não vou fazer aqui essa divisão justamente no ponto que eu tenho, que é a quantidade par. Eu vou vir pro próximo. E vou fazer aqui o meu aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto no ponto seguinte, uma correntinha e um ponto alto. Essa aqui vai ser a divisão das partes da minha pala. Trabalhei aqui esse aumento, a partir, então, do próximo ponto, eu vou contar os 18 centímetros para poder fazer a parte da alcinha, certo? Que o meu deu um total de 30 pontos. Então, a partir desse daqui, eu vou contar 30 pontos. 1, 2, 3 e daí por diante. Então, a única coisa que você tem que se atentar para fazer essa contagem aqui de pontos e a sua peça ficar certinha é isso. Você deixar uma quantidade par e você fazer um aumento em um ponto fora aqui das partes que nós estamos fazendo as divisões, certo? Independente aqui, vai ficar um ponto fora para poder fazer todos os 4 cantinhos. Então, eu vou trabalhar aqui mais 30 pontos e volto mostrando para vocês. Bom, então, eu já trabalhei aqui 30 pontos e agora eu vou colocar outro cantinho. Então, eu venho no ponto seguinte, introduzo a agulha, faço um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto no mesmo ponto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o que eu falei pra vocês. Ó, aqui tá a parte da frente, os 28 centímetros. Aqui está a lateral, que tem 18 centímetros. Aí, eu vou trabalhar aqui a frente ou costas, tanto faz, com 28 centímetros e depois fazer aqui esse outro com 18, tá vendo? Então, ele vai ficar aqui dessa forma. Aí, você vai escolher. Chegando aqui nessa parte, eu vou falar para vocês o seguinte. Você vai escolher se você quer aqui que essa parte fique um pouquinho maior ou menor. Se você quiser, o que você vai fazer? Você vai deixar aqui no início, quando você for tirar a medida,
1 ou 2 centímetros a mais, se você ficar com medo da peça ficar apertada. Que não vai porque você está fazendo a peça sobre medida. Porque como eu falei no início, você vai tirar a medida exata, mas aí a medida que você confecciona e depois que você lava a peça, ela dá uma abertura, tá? Por isso que eu não faço diminuição de correntinhas aqui. Tem algumas peças que a gente tira a metragem, por exemplo, tira aí 10 centímetros e diminui 2. Por causa aí dessa abertura que dá depois que você lava a peça. Mas não é o caso, porque eu tô tirando a medida exata e estou fazendo a quantidade de pontos exata para cada parte. Então, vai dar certo. Se você tiver esse receio, aí você pode colocar aqui um pouquinho a mais e vai ficar aqui, no caso, esse retângulo, tá vendo? À medida que nós formos trabalhando, vocês vão ver aí direitinho o nosso retângulo. Então, agora, vocês veem aqui, olha, que eu estou exatamente na metade do meu cordão de correntinhas. E agora, eu vou repetir o processo, tá vendo? Aqui, como eu falei, ele vai dar essa puxadinha, tá vendo? Porque nós estamos fazendo o ponto e ele vai fechando. Por isso que a gente pega e dá uma puxadinha aqui, dando o tamanho da correntinha que a gente trabalhou. E aí, vai dar aqui na metade. E tem aqui exatamente a quantidade de correntinhas que eu falei pra vocês. Então, eu vou continuar aqui a minha peça. Agora, então, eu vou colocar novamente 48 pontos. No próximo ponto, eu vou fazer esse outro cantinho e depois os 30 pontos e vou chegar aqui no final e volto com vocês. Bom, então, eu cheguei no final da minha carreira, trabalhei aqui os últimos 30 pontos. Tenho aqui a última correntinha, que é onde eu vou fazer o cantinho também. Então, aqui, se você ver, fazer a contagem aí certinha, vai dar os 160 pontos. E aí, você deixou 4 pontos para cada canto e depois colocou aqui a quantidade de pontos para as laterais e a mesma quantidade para frente e costas. Eu vou finalizar aqui, então, agora, na terceira correntinha com ponto baixíssimo, para mostrar para vocês. Eu vou dobrar aqui, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Essa aqui vai ser frente e costas. E aqui, então, olha, vai ser frente e costas. E aqui, as alcinhas da nossa... Ele fica assim, abertinho, à medida que nós vamos trabalhando, ele vai fechando aqui assim mais um pouquinho, tá? Então, aqui, frente e costas e as duas alcinhas que mais na frente vai ser as mangas, tá bom? E aqui, agora, na próxima carreira, eu vou repetir também com ponto alto. Vou colocar aqui, ó, 3 correntinhas. Para cada ponto de base que eu tenho, eu vou colocar aqui o ponto alto. Fiz aqui as 3 correntinhas para dar a altura do ponto, venho aqui pro próximo ponto e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá no cantinho. Ó, só repetição de pontos. Bom, trabalhei aqui todos os pontos, certo? Já contando aqui com esse primeiro que nós trabalhamos as correntinhas. Então, aqui eu continuo com a mesma quantidade de 48 pontos. E aqui agora, na curva, perdão, aqui com 48. Aqui, já com esse ponto da curvinha, eu tenho 49, tá bom? E aqui nessa curva, sempre que eu fizer essa curva, eu já vou ter esse aumento aí a cada carreira. Então, por isso que eu falei pra vocês que não precisa se preocupar com o aumento, porque o próprio ponto já faz aqui essa abertura. Então, sempre que você chegar aqui no cantinho, você vai trabalhar o último ponto. E aqui, na onde você tem a correntinha, você vai pegar a laçada, vai introduzir a agulha, vai fazer um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto nessa correntinha. Então, aqui você tem
mais 2 pontos e uma correntinha no cantinho. Pega a laçada, vem aqui já no próximo ponto, do canto também, para fazer um ponto alto. E aí, você trabalha o restante de pontos altos. Então, toda carreira que você for trabalhando, já vai ter essa abertura a mais. Então, não precisa ficar mostrando para vocês todos os cantos, porque é exatamente igual. Você vai trabalhar todos os pontos que você tem na peça, até chegar aqui onde tem a correntinha. E na correntinha, você vai colocar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e trabalhar novamente todos os pontos altos que você tem na carreira. E ele já vai dando abertura, tá vendo que ele vai aumentando aqui? Então, eu vou trabalhar toda a volta até chegar aqui novamente. Já trabalhei, então, toda a minha voltinha, como eu falei pra vocês. Vou mostrar aqui, ó, o jeito que tá ficando. Ó. Tá vendo? E aqui agora, nós vamos então finalizar. Já trabalhei aqui, ó, o cantinho, tá vendo? Essa parte aqui eu vou deixar pra parte de trás, tá? Eu gosto sempre de deixar esse início pras costas, porque aí não fica a mostra na frente. E aí, olha, eu venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer um detalhe de ponto diferente pra essa nossa pala ficar bem bonitinha, tá? Ficar bem diferente. Se você achar difícil fazer esse ponto que eu vou ensinar agora na próxima carreira, se você estiver fazendo em outro tamanho, você pode continuar a sua confecção com carreiras de pontos altos, repetindo os pontos aqui do meio, chegando aqui até o último ponto do canto e aqui no cantinho colocando um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E segue, então, fazendo todos os pontos altos. Porque aí a sua peça vai crescendo e aí você pode trabalhar do tamanho que você quiser. Assim, se você achar mais fácil, tá? Tiver dificuldade para fazer esse próximo ponto. Mas, do jeito que eu vou te ensinar, não tem dificuldade. Mesmo se você estiver fazendo uma peça de tamanho diferente, você vai conseguir fazer. Se você estiver fazendo aqui a contagem de pontos certinhas, deixando o seu trabalho com quantidade par, tá? Então, aqui, à medida que nós vamos trabalhando, a gente tem aumentos de pontos, mas eles continuam aqui com uma quantidade par, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Então, se você tiver dificuldade, tiver no início, achar mais fácil trabalhar todo assim com ponto alto até a altura de você fazer a divisão para fazer o corpo do vestido, pode continuar fazendo assim. Esse aqui é o início básico para você poder fazer essa pala, tá? Agora, então, o que nós vamos fazer aqui para esse ponto? Eu subo 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar a altura do ponto alto duplo. E nessa carreira, eu vou trabalhar, então, com ponto alto duplo para dar uma diferença aqui no nosso trabalhinho, certo? Dependente do tamanho que você estiver fazendo, você vai fazer dessa forma aqui, e aí você vai ver se tem necessidade de fazer adequação de ponto. Como que é essa adequação que eu sempre ensino para vocês? Para esse trabalhinho aqui que eu estou fazendo, nesse tamanho, com essa quantidade de pontos, eu vou trabalhar um total aqui de 3 pontos altos duplos nesse início de carreira. Então, eu vou pegar aqui uma laçada, 2 laçadas, venho no ponto seguinte e faço o ponto alto duplo. Pego a laçada, tiro 2, pego a laçada, tiro 2, pego a laçada, tiro 2. Esse é o ponto alto duplo. Pego 2 laçadas novamente, introduzo a agulha no próximo espaço, no próximo ponto, puxo a laçada, tiro 2, puxo a laçada, tiro 2 e puxo e tiro 2. Para esse meu tamanho que eu estou fazendo, eu preciso de deixar aqui 3 pontos altos aqui no início dessa parte, tá bom? E quando eu chegar aqui no final, eu também vou ter essa quantidade de 3 pontos altos. Então, o meu trabalho vai ficar igual tanto no início quanto no final. Esse meu ponto que eu estou fazendo, em todas as partes, vai ficar 3 pontos altos duplos no início e 3 pontos altos duplos no final. A adequação de ponto que eu falo pra vocês é essa. Você vai trabalhar aqui uma parte, igual essa parte aqui é a parte das costas. Você vai trabalhar ela até chegar aqui no último ponto, tá? Só que aí, o que você tem que tomar cuidado? Aqui, olha,
você já tem 2 pontos altos ficando para trás. Tá vendo? E aí você também tem que contar, porque se você não contar com esse, quando você chegar aqui no final da carreira, vai estar sobrando. Aí no caso, você vai ter 5 pontos aqui e não 3, como eu tô mostrando para vocês. Então é preciso que você se atente a essa parte para você conseguir fazer essa adequação de pontos, tá? Então aqui eu tenho que contar com esses dois. Vamos imaginar aqui que tem trabalhado esses 2 pontos altos duplo aqui no início, certo? Então aqui eu já tenho 1, 2 e aqui o terceiro. Tá bom? E aí, então, eu tenho que começar o meu desenho. Então, aqui eu vou desmanchar esses 2 pontos para mostrar para vocês. E aqui é como se eu tivesse, então, esses 3 pontos trabalhados, tá bom? Aqui eu vou pegar de novo a minha laçadinha. Então, aqui nesse meu início, eu subo só aqui as 4 correntinhas que dá a altura do ponto alto duplo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha laçadinha. Eu só fiz essa amostra aqui pra vocês, pra que você se atente aí na hora que você estiver trabalhando, pra você ver que se você fizer da forma que eu mostrei, vai ficar sobrando aqui e vai ficar errada a sua contagem. Somente pra isso. Então, já tenho aqui os 3 pontos trabalhados, tá? Vou pegar 2 laçadas na minha agulha e vou pular aqui um ponto. Pulo um ponto, no próximo eu vou fazer o meu ponto alto duplo, como eu já ensinei para vocês. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos duplos seguidos, ó. 2 e 3. Certo? Aqui tá um ponto sem trabalhar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 laçadas na minha agulha. Então, aqui, nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto triplo. Então, eu pego 1, 2, 3 laçadas. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui atrás e vou pegar aqui para trabalhar sobre esse ponto. Só que eu não vou pegar aqui pela frente. Eu vou pegar aqui atrás, ó. Eu vou trazer aqui por trás a agulha, tá vendo? E vou trabalhar o meu ponto. Ó, e aqui nesse ponto alto triplo eu vou tirar 4 laçadas, ó. Pego a laçada, tiro 1, 2, 3, 4. Por que eu tô fazendo o ponto alto triplo? Para que ele dê aqui essa extensão de 3 pontos que eu já trabalhei e a minha peça não fique repuxada. Então, trabalhando esse ponto, aqui nessa parte eu vou continuar com a mesma quantidade de pontos, não tem aumento e nem diminuição. Certo? Eu estou trabalhando a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui na minha base. Trabalhei dessa forma, o que eu vou fazer agora? Vou pegar 2 laçadas, venho no ponto seguinte, ponto alto duplo. No ponto seguinte, outro. No ponto seguinte, outro. Tenho 3 pontinhos aqui novamente. Então, o que eu preciso de base para fazer esse ponto, eu preciso aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preciso de 7 pontos para fazer esse, porque agora eu vou pegar a minha laçada e vou pular um ponto e vou pro próximo. Então, eu já tô iniciando novamente esse desenho aqui para vocês, tá vendo? Então, você vai fazer aqui essa primeira parte dessa forma. Você sabe que você precisa de 7 pontos, certo? Então, você vem contando de 7 em 7, você vai contar aqui 3 pontos de distância, de início. E aí, depois desses 3 pontos, você vem contando de 7 em 7 até chegar aqui no final. Quando chegar no final, se tiver restando 3 pontos altos, aí tá certo, você consegue ir trabalhando normalmente. Se o seu tamanho for diferente e por acaso aqui essa quantidade não bater, aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma adequação, que é justamente o que eu falo pra vocês. Você vai ver se você precisa fazer um ponto a menos ou 2 pontos a mais aqui dessa distância. Não tem problema você deixar aqui mais pontos altos, duplos, sem trabalhar, tá? Aí vai ficar um detalhe. E o que você tem que fazer? Você depois vai contar aqui essa parte da alça, para ver se também vai dar certo bater com essa mesma quantidade. Porque aí a sua peça vai ficar por todo igual. Aqui no início e no final vai ter a mesma quantidade de pontos, no meio também e aqui também,
certo? Então, é dessa forma que você vai trabalhar para fazer essa adequação desse ponto que eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês. Então, é super fácil, não tem dificuldade de você fazer. Se você fizer a contagem certinha, aí você vai ver a adequação aqui de ponto, quanto que você vai precisar deixar desse lado e desse lado para poder fazer esse desenho aqui nessa parte. E sua peça vai ficar maravilhosa. Então, aqui, olha, eu vou prosseguir trabalhando com esse ponto. Vou mostrar para vocês mais uma vez. Sempre que eu trabalhar 3 pontos altos, o próximo eu pulo e venho trabalhar aqui no outro, certo? E aí, eu vou fazer também 3 pontos altos duplo. 2 e 3. Aí, agora, eu pego 3 laçadas, venho aqui por cima, ó, sempre vindo por cima pra trabalhar. Pega aqui atrás, pega as 2 laçadinhas de cima do ponto, puxa e tira aqui as 4 laçadas pra fazer o ponto alto triplo. E agora, então, eu volto a fazer de novo 3 pontos altos duplo. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, até lá na volta, pra mostrar pra vocês verem que essa contagem dá certinha, tá bom? Vai ficando assim, ó. Bom, então, eu cheguei aqui no final, tá vendo? A minha voltinha, tenho exatamente 3 pontos altos, e aqui, contando com esses 2 que não está trabalhado, 3 também. Então, aqui, deu certinho o jeito que eu trabalhei aqui, tá bom? Quando chegar no final, eu vou completar aqui os 3, vai ficar exatamente igual o início e o final, que é o que eu falei pra vocês. Nessa adequação de ponto que você vai fazer, se você quiser também diminuir ou aumentar um ponto aqui, nesse intervalinho, também pode ser, tá? Você vai ver a melhor forma que fica aqui essa adequação pra sua peça. Deu certinho, o que você vai fazer? Vai continuar trabalhando aqui esse aumento do canto. Então, você trabalhou aqui até o último ponto alto, você vai vir na correntinha e vai trabalhar o ponto alto duplo, a correntinha, mais um ponto alto duplo. E vai continuar trabalhando, então, aqui esse desenho, ó, fazendo um ponto alto duplo, 2 e 3. Certo? Trabalhou os 3 pontos altos duplo, aí o que você vai fazer? Você vai fazer o desenho. Você vai vir, trabalhou os 3, agora você vai trabalhar, você vai pular aqui o próximo ponto, vai vir no outro, vai fazer o ponto alto duplo, 2 e 3. E 3 laçadas na agulha, vai pegar aqui a laçadinha de cima do ponto que você não trabalhou. Vai fazer o ponto alto triplo. E prosseguir, então, com aqui o desenho do nosso ponto. Fazendo 3 pontos altos, duplos, né? Aí, você vai pular um ponto, no próximo ponto alto duplo, 2 e 3. E agora, o ponto alto triplo. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira agora. E aí, eu volto já no finalzinho mostrando a próxima pra vocês. E aí, todos os nossos cantinhos vai ficar aqui dessa forma, ó. Com 3 pontos altos no final, aqui o Vzinho no canto e 3 pontos altos aqui, certo? Bom, cheguei então aqui no meu final, ó. Trabalhei aqui os 2 últimos pontos, tá vendo? E agora, finalizo aqui na 4ª correntinha com um ponto baixíssimo. Só mostrando aqui pra vocês um detalhe aqui da alça, que também vai ser a manguinha. Quando eu cheguei no final da carreira, eu percebi que eu tinha
3 pontos a mais. Aqui vocês estão vendo que eu tenho 3 pontos, mais aqui os pontos do cantinho, que é o V, certo? E quando eu vim fazendo o mesmo desenho, a mesma quantidade de pontos, e tava sobrando 3 pontos. Então tinha 3 pontos aqui, que é o que eu tenho, mais 3. Então, o que que eu fiz? Fiz uma adequação. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Essa adequação foi o que eu falei pra você. Você vai trabalhando e vai vendo se você precisa fazer aqui esse tipo de adequação na sua peça, ou se você continua aqui com o mesmo desenho, que é esse de 3 pontos, tá bom? Então, somente aqui na minha alça eu fiz dessa forma. Tava sobrando 3 pontos, eu tinha aqui 3 espaços de 3 pontos altos duplo. O que que eu fiz? Eu acrescentei um, e não tem muita diferença. E isso também dá uma diferencinha aqui também pra manga, que vai ficar bacana na peça. Então, é dessa forma que você vai trabalhar a sua aí e ver a forma que fica melhor de você trabalhar. Ou se você quiser também colocar menos, como eu já falei, pode ser colocado. Você vai fazer da forma que você achar mais bonito, mais fácil, tá bom? Cheguei aqui no final da minha carreira, então, finalizei. Agora, o que que eu faço? Eu vou trabalhar repetições desse ponto. Então, aqui, olha, eu vou subir 4 correntinhas para dar a altura do ponto alto duplo, certo? E para poder fazer essa repetição de pontos, o que que eu vou fazer? Vou pegar 2 laçadas. Aqui eu sei que eu tenho que pular esse ponto, certo? Então, eu pulo esse ponto, venho aqui pro próximo ponto alto duplo, porque aqui nesse espaço é onde eu vou fazer o ponto por cima, tá vendo? Então, aqui aí eu venho no próximo outro ponto alto duplo. Aqui, mais um ponto alto duplo. Tenho o total de 3. Agora, eu vou pegar 3 laçadas, certo? E vou vir aqui nesse ponto, do mesmo jeito que eu trabalhei na carreira anterior. E vou fazer aqui o meu ponto alto triplo. Fiz, aí eu pego aqui a laçada, venho no próximo, um ponto alto duplo, 2, 3. Agora eu tenho que pular o próximo ponto. Pulo aqui o próximo, venho no outro, um ponto alto. Um ponto alto duplo, 2 e 3. Pego 3 laçadinhas na agulha. Venho aqui, olha, no primeiro que eu pulei. Opa, 3 laçadas. E prossigo trabalhando, então, o meu ponto. Aí, a única diferença que vai ser no início e no final, porque vai ter aumento de pontos em todo o cantinho. Aí, esses pontos aqui do meio vai ficar sempre com a mesma quantidade de pontos. E você vai trabalhar, então, até a altura que você achar que já tá bom, para você poder fazer a divisão para iniciar o trabalho do corpo do vestido. Ó, deixa eu só finalizar aqui essa parte para mostrar. E aí, ó, vai ficando aqui dessa forma. Olha que detalhe, é um ponto super fácil, né, de trabalhar, ponto alto duplo. E aí, eu pego aqui esse ponto trançado por cima. E olha só a diferença que dá na peça. É um ponto simples, mas que deixa a peça bem bonita. Então, aí, à medida que você for trabalhando, aqui nos cantos vai ter aumento de pontos, aqui no meio vai ficando com a mesma quantidade. Então, aqui nessa carreira, eu vou ficar com um total agora de 1, 2, 3, 4 pontos. Desse lado, e aqui nesse outro também vai ser 4 pontos. Então, toda a carreira que nós vamos trabalhando vai tendo aí esses aumentos, vai dando a abertura
até você chegar na altura de fazer a divisão. Então, agora eu vou trabalhar essas repetições de pontos, tá bom? Não precisa mais mostrar pra vocês, porque é aqui da mesma forma, senão vai ficar muito repetitiva a aulinha. E quando eu chegar na altura, então, da cava, eu mostro pra vocês aqui a quantidade de carreiras que eu trabalhei e como que ficou aqui essa pala, tá bom? Bom, então aqui eu trabalhei um total de 3 carreiras desse nosso ponto, certo? E já deu aí na altura de fazer a divisão. Porém, se você quiser fazer uma carreira a mais, também pode ser feito. Aí, aqui essa pala vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Essa altura aqui é a divisão já mesmo aí da cava abaixo das axilas, tá? Bem retinho aí para poder fazer essa divisão. Então, eu trabalhei para mostrar para você que você pode deixar assim ou pode deixar um pouquinho maior. Você que vai decidir a forma que você quer que fica. Essa forma aqui, o vestido ele vai ficar bem justo aqui nessa parte de divisão aqui da manga com o corpo do vestido, tá? E aí, se você quiser deixar mais folgadinho, você pode trabalhar mais uma carreira, dependendo aí do tamanho do teu ponto, certo? Então, trabalhei. Aqui vocês percebem que no final eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos duplo no total, que aí é o que ele vai crescendo, tá bom? Nessa altura, o que que você vai fazer? Você vai pegar a medida de busto, aí, do seu corpo ou do corpo da sua cliente, você vai pegar a medida do busto. Lembrando que não tire a medida certinha, tá? Porque aqui nessa parte aí o seu ponto já vai ficar mais justo, porque tem essa divisão aqui. Então, você tem que levar em consideração que essa parte aqui já tá uma medida justa. É claro que a peça, depois que você lavar, ela vai elastecer um pouquinho, tá vendo? Aqui ele tá justinho, mas aí depois ela elastece um pouquinho, tá? Mas aí não tire uma medida justa, tire uma medida aí com 1 ou 2 dedos de folga, tá? Pra não ficar muito justo no corpo e a pessoa não conseguir vestir. Porque como vocês estão vendo, não é uma peça que tem abertura, tá? Então, a pessoa vai vestir e tem que ter aqui essa folga pra poder vestir, tá bom? E aí, o que que você vai fazer? Terminou sua pala, você vai tirar essa medida de busto, tá? E vai medir aqui na sua peça. No meu caso, a minha medida de busto é 86 centímetros. Eu vou dobrar aqui a minha fita para vocês terem essa noção aí da minha medida de busto. É essa daqui, 86 centímetros no total. Você vai dobrar ao meio, essa medida sua, e você vai colocar aqui na sua peça. Você vai colocar aqui onde é essa divisão aqui, certo? E vai medir pra ver aqui quanto que deu. Ó lá, tá vendo que tá faltando? Ó, deixa eu trazer aqui assim, firme, ó. Tá vendo lá que deu 78 centímetros? Olha lá onde tá os 86 centímetros. Essa daqui é a diferença que você tem que fazer agora a abertura de cava. Aquela abertura que a gente coloca aqui nas laterais pra peça ficar do tamanho certo. Então, aqui eu tenho que aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Então, eu vou aumentar 8 centímetros desse lado e 8, perdão, bati aqui na câmera, e 8 centímetros desse lado. Aí, eu vou ter um total de 86 centímetros, que é a minha medida de busto, e aí eu posso continuar, então, a confecção da minha peça. E aí, você vai decidir os pontos que você quer trabalhar na sua peça e dar seguimento. Aí, quando chegar na altura do quadril, você tem que ver se você vai aumentar um pouco os pontos ou se você vai trocar de agulha, pegar uma agulha maior, para que fique aí uma abertura a mais no quadril, tá bom? E segue fazendo o seu vestido. Se você quiser fazer uma blusa, você vai fazer também do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer um top, também dá certo. Aí vai do seu gosto, da sua criatividade, se você fizer para vender do que a sua cliente quer. Então é isso, a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação aqui. É uma pala super fácil de confeccionar. E aí nas próximas videoaulas eu vou trazer então um vestido aqui
com essa pala, tá? Então fique aí ligadinho, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, me segue, todas as minhas redes sociais é Estúdio Artesanal by Patrícia, tem o meu site também, eu vou deixar todos os links aqui abaixo no box de informações. Os produtos também que eu uso da Círculo, eu sempre deixo o link aqui abaixo para você ir lá no site e conferir aí, ter mais detalhes de todos esses materiais, tá bom? Então é isso, fique ligadinho, porque nos próximos passo a passo você então vai ver um vestido que eu vou trazer aqui dessa forma, tá bom? Então, obrigada pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.